30 de novembro de 2016, você está em Quartas de Inspiração aqui na Unidarma. Normalmente, nas quartas-feiras, eu trago a figura de um personagem da história, uma pessoa importante, alguém que se destacou de alguma forma, para que a gente aprenda algum ensinamento com esta pessoa. Hoje eu quero que você se inspire em você mesmo. É isso mesmo. Eu quero te passar algumas instruções sobre como tornar-se uma pessoa mais firme, mais sólida, melhor estabelecida. Vou te explicar onde eu quero chegar. Imagine a seguinte situação. Você comprou um terreno e você quer levantar uma casa. E você faz um planejamento com o arquiteto mais ou menos assim. Olha, eu não estou com muitos recursos atualmente, mas eu quero levantar uma casa de 3 andares. Então vamos desenhar uma planta de tal forma que eu possa levantar um primeiro andar, eu vou ficar ali um tempo. Aí quando tiver mais recursos eu vou levantar um segundo andar e depois eu vou levantar um terceiro andar. Muita gente faz isso. Ok. Então você vai desenhar a planta e vai construir a fundação da casa e o primeiro andar numa estrutura bem firme. Porque no futuro, daqui 1, 2, 3 anos, você vai levantar um segundo andar e um terceiro andar naquela mesma estrutura. Tudo bem, isso é possível. E vamos imaginar que nessa situação, você, depois que levantou o primeiro andar, você decide, não, tá bom assim, vamos cobrir com o telhado mesmo, eu desisti de levantar o segundo e terceiro andar. Mas a estrutura da casa é muito sólida. A estrutura da casa é muito firme, muito bem embasada. Tanto que se no futuro você quiser levantar um segundo e terceiro andar, você pode. Porque a casa foi projetada e construída para isso. Agora vamos imaginar uma situação inversa. Você projeta uma casa, apenas uma casa térrea, você não pensou em construir andares adicionais. E nesta casa térrea, passa um tempo, 1, 2, 3 anos, você fala, não, vamos levantar um andar. Melhor ainda, vamos levantar 2 andares nessa casa. O arquiteto chega e fala, escuta, mas não é possível levantar andares nessa casa do jeito que está, porque ela não tem fundação para isso. Ela foi construída para ser uma casa térrea, não para ser uma casa com 1, 2 ou até mesmo 3 andares. Aí você fala, não tem problema, está mais ou menos bem feita, nós temos que reforçar isso e aquilo. Não, não precisa, levanta os 2 andares aí. É claro que esse projeto está fadado ao fracasso. Resumindo, tudo depende da base, tudo depende da fundação que é criada. Assim também é a sua vida. Eu pergunto para você, como é que estão suas bases? Como é que está a sua fundação? Aqui no nosso caso, me referindo principalmente ao aspecto intelectual. Vou dizer uma coisa que eu faço com muita frequência, não é uma coisa que eu faço eventualmente não, uma coisa que eu pratico pelo menos toda semana. Exemplo, contas de subtração, contas de adição, contas de divisão, contas de multiplicação. Parece uma bobeirinha, né? Mas eventualmente eu faço isso. Inclusive tem um caderno ali na minha escrivaninha guardado. De vez em quando eu pego, faço contas de divisão, contas de subtração, contas de multiplicação. Para quê? Para aguçar a minha mente, para eu não deixar que esta base em mim se enfraqueça. Uma coisa boa. De repente você fica estudando tantas coisas assim e a base, por exemplo, da matemática você não domina. Eu pergunto, quanto que é 7 vezes 9? Você já fica, é 7 vezes 9, quanto que será? E você estudou, sei lá, 8, 10, 12 anos na escola e não sabe os fundamentos. Uma multiplicação, por exemplo. Dou uma conta de dividir e você não sabe fazer. Porque tem uma vírgula ali, você não consegue mais dividir aquilo. Eu pergunto, como é que estão suas bases? Suas bases filosóficas, por exemplo. Você gosta de pensamento, das nossas conversas, entra lá nas redes sociais, dá sua opinião, né? Opiniões sobre religião, opiniões sobre governo. Como é que são suas bases teóricas, filosóficas? Você já leu as obras de Sócrates? Já leu as obras de Platão? Já leu as obras de Aristóteles? Esses 3 são os fundamentos da filosofia ocidental. Sócrates, Platão e Aristóteles. E de repente você está dando aí palpites, mas você nunca se ateve à base, ao fundamento do raciocínio da civilização ocidental. Você nunca ouviu falar desses caras, né? Como é que estão suas bases? Português, nosso idioma.
regras elementares de gramática. Nós temos aí a nova ortografia. Você estudou a nova ortografia? Ah não, eu já estudei português quando estava na escola. Pois é, mas mudou a ortografia, você já se atualizou, né? Regras básicas de linguagem, interpretação de texto, né? Ou treinar uma boa caligrafia, saber escrever uma redação, um bom parágrafo. Coisas elementares, coisas que aos seus olhos, muitas vezes, uma coisa simples, uma besteirinha. Mas são coisas elementares, formam a base. Então se você, por exemplo, é uma pessoa que sempre está estudando essas coisas simples, você tem uma base sólida, sabe os conceitos elementares da matemática, os conceitos elementares da língua portuguesa, os conceitos elementares da filosofia. Você não está boiando. E aí quando você tem acesso a uma informação mais complexa, você tira aquilo de letra. Sabe por quê? Porque você tem base para aquilo. Você pode erguer o edifício porque a base está bem estruturada. Confúcio, sábio chinês, dizia o seguinte: tome o fácil como difícil, e o difícil se tornará fácil. Vou repetir essa para você. Tome o fácil como difícil, e o difícil se tornará fácil. O que isso quer dizer? Se você tomar o fácil como difícil, ou dizendo numa linguagem atual, se você tomar o que é, abre aspas, fácil, levar aquilo a sério, a conta de somar, a conta de dividir, isso eu sei que o exame. Tome o fácil como difícil, leve isso a sério. Esteja certo de que você fez o dever de casa, que você realmente entende aquele assunto. A estrutura básica da linguagem, da língua portuguesa, a estrutura básica do raciocínio da civilização ocidental. Tome o fácil como difícil, porque essas coisas, elas não são tão difíceis assim, são relativamente fáceis. Mas você fica, de repente, buscando construir edifícios no seu intelecto, em andares mais elevados, e a sua base não está bem estruturada. Então, nessa quarta, eu quero inspirar você a voltar para a base. Faça uma revisão, tá? Quem sabe, depois desse vídeo, você pega aí papel e caneta, coloque ali umas contas, né? Quanto que é 427 vezes 332? Quanto que é 1074,12 dividido por 326? Números aleatórios assim, à toa. Comece a colocar esses números, comece a praticar, certifique-se de que você conhece a nova ortografia da língua portuguesa. Você já leu os filósofos que dão a base para a civilização ocidental? Procure ler, procure ter acesso com esses textos. Eu tenho certeza de que a sua construção, o edifício do seu intelecto vai se estruturar muito melhor se você dominar fundamentos básicos de toda e qualquer forma do pensamento da nossa civilização. Quartas de inspiração aqui na Unidarma. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.